excelentíssimos senhores vereadores, é importante a gente discutir, falar sobre requerimento aqui. Esse requerimento, ele vem pedir para que os concursados sejam contratados o mais rápido possível para melhorar a assistência na nossa cidade. Esse não é o primeiro requerimento que eu coloco dessa ordem. Vários vereadores colocam esse requerimento e eles são sempre muito bem-vindos. Por quê? Porque eles buscam garantir, isso demonstra a preocupação que nós temos com a melhoria do atendimento e que a rede possa ser ampliada. Isso é muito importante. Então, é nesse sentido que esse requerimento vem. Muitas vezes eu falo muito sobre requerimento e eu vejo muitas pessoas questionando o requerimento. Ah, não, porque o requerimento disso, por causa do Recife, porque não fez aquilo. Esse requerimento, ele tem um papel. Estar sempre mantendo na ordem do dia a discussão de que é importante aumentar a rede. É importante. E esse requerimento vem nessa direção. E para isso a gente não só faz requerimento, mas a gente procura também a secretária de saúde, secretário de governo, procura conversar com eles, procura encontrar uma saída, procura ouvir também, né? Porque a gente só não fala, a gente também escuta, e é nesse sentido que a gente busca que os requerimentos sejam atendidos. Mas eu vou escutar a vereadora Jo. Vereador, eu me incorporo a seu discurso, sabendo como é importante a saúde aqui no Recife, né? A gente sabe que tem uma categoria que hoje ainda sofre, né, com algumas questões de estrutura dentro dos ACS, dentro da situação dos agentes de saúde, né, ambiental e contra endemias. Mas eu quero colocar aqui meu voto favorável, porque eu concordo que tem que ser chamado esses concursados até para melhorar a rede de saúde aqui em Recife, né? Então, me somo ao vereador para ir procurar também essas soluções, né, dentro da Secretaria de Saúde, me coloco à disposição dos trabalhadores que nos procuraram também dentro do nosso gabinete para estar encampando essa luta junto com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão no âmbito da saúde. Obrigado, vereador. É verdade que alguns trabalhadores, desses que eu estou pedindo aqui para que eles sejam convocados, já deveriam ter sido convocados, porque abriu vacância. Tem alguns lugares que está faltando, mas tem lugares que está reformando. E nesses lugares que está concluindo reformas, esses trabalhadores precisam ter um lugar para trabalhar. Então, isso é você discutir a questão com seriedade. Discutir a questão com seriedade necessária que a saúde do Recife merece. Mas eu escuto o vereador Felipe Alecrim. Luiz Eustáquio, agradeço a parte de Vossa Excelência, quero me incorporar a esse debate e falar não só da importância da convocação desses profissionais. É importante a gente fazer o registro que existe uma vacância, e essa vacância acontece em todas as regiões aqui do nosso município. É preciso reforçar a rede, porque lá na ponta, principalmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, são que sentem a ineficiência por causa da ausência de profissionais que cuidam, que zelam daquele que é o maior patrimônio da vida do recifense, que é a sua saúde. Mas é importante trazer esse debate também, a precarização da rede. Vossa Excelência, aí no alto dessa tribuna, bem lembrou que existem muitas unidades que hoje estão em obras e, para variar, são obras inacabadas, inclusive obras inexistentes. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de acompanhar, em visita, em vistoria, em fiscalização com o vereador Eduardo Moura, um dos distritos simplesmente não existiam. A prefeitura tinha investido mais de 2 milhões de reais em pagamento de locação, para Vossa Excelência ter ideia, sem que aquela unidade simplesmente não existisse. E diferente do que Vossa Excelência falou, não tinha obra nenhuma, não tinha nada. Só tinha lixo e uma casa abandonada. Dinheiro do pagador de imposto sendo jogado no lixo, essa é a verdade.
A rede está precarizada. Então, nós devemos olhar e observar aqueles que precisam ser convocados, mas aqueles que hoje também atuam lá na ponta. Porque Vossa Excelência deve saber disso. Muitas dessas unidades de saúde estão funcionando em container. Já fazem anos que essas obras simplesmente não acabam. De repente, fica aqui o registro e a indicação para a gente criar uma comissão para que nós, vereadores, possamos ir ao encontro dessas obras inacabadas, dessa estrutura que simplesmente não funciona, porque a gente não pode minimizar o problema que hoje existe na rede. É salário defasado, é profissional que precisa ser contratado, é infraestrutura inadequada. Quando a gente fala que muitos vereadores de situação sobem e minimizam o discurso, e a gente entende isso, é exatamente por causa dessa realidade, que a gente precisa ser enfático. A rede não funciona. Hoje, a estrutura de saúde, a prestação de serviço de saúde que a prefeitura entrega para a população é ridícula. Não tem outra palavra. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu não posso acatar o seu discurso na íntegra, alguma parte sim, porque é o seguinte, a rede de saúde, quando começou a atender com os agentes comunitários de saúde e ECS, ela tinha uma cobertura de 30%. Depois ela passou para 50%. Hoje ela está em cerca de 80% de cobertura. Então, vereador, na verdade, o que você falou na tribuna é uma meia-verdade. Que não está completo, mas a maior parte do que foi feito, entendeu? É uma meia-verdade. O que você traz é uma meia-verdade, você não traz a verdade. A verdade, a gente precisa trazer a verdade para essa casa. E não ficar falando de meia-verdade. Hoje nós temos uma cobertura de quase 80%. Precisamos contratar mais? Sim. E é por isso que eu botei o requerimento. Mas temos que respeitar a verdade aqui nessa casa. Entendeu? Não podemos estar dizendo coisas que não é realidade. Estamos trabalhando no sentido de poder garantir que mais pessoas tenham a cobertura na questão da saúde. Falar para meu amigo vereador Eduardo Moura, já foi falado, Eduardo, mas, na verdade, o que está posto aqui não é que o salário dos ACS esteja atrasado. Na realidade, os ACS é daqueles trabalhadores da prefeitura, graças a Deus, que mais conseguiram, que estão com salários em dias, que mais conseguiram, nos últimos anos, avançar no seu direito de ter um salário com mais dignidade, mas ainda está faltando que a prefeitura garanta, e eu tenho discutido isso com a prefeitura, que possa garantir que o piso esteja dentro do salário. O piso não está no salário, é isso que está sendo colocado. O piso não está no salário, é isso que está precisando. Mas é a categoria que mais avançou. E eu tenho orgulho de dizer que estive à frente dessa luta. Da luta desses trabalhadores e trabalhadoras, que muitos desses que hoje reclamam por conta das disputas deles, mas sabem o trabalho e o papel que o nosso mandato tem na defesa do direito do trabalhador. Então, também não é realidade que o pior salário de Pernambuco é dos ACS do Recife. Grandes lugares não tem nem plano de carreira. Tem lugares que as pessoas até hoje ainda não são servidores públicos. Nós aqui no Recife avançamos muito. E a gente tem que tratar aqui com a verdade. Não é verdade. O pior salário de Pernambuco não é do Recife. Sem dúvida nenhuma, não é do Recife. O Recife tem plano de cargo e carreira. O Recife respeita o trabalhador e a trabalhadora. Então, é importante a gente dizer. Agora, existe disputa de sindicatos e começa a pegar palavras chavões. Mas não é a realidade. A realidade é que nós estamos trabalhando pelos ACS, pelos agentes comunitários de saúde. Vamos continuar trabalhando e vamos continuar cobrando do prefeito que possa melhorar cada vez mais. Esse é o nosso papel, de encontrar a saída. Temos reuniões marcadas agora, essa semana ainda, temos reunião marcada com a Prefeitura da cidade do Recife, para tratar exatamente desse tema, da questão do repasse, da inclusão no plano de cargo e salário
do piso nacional. Então, são essas discussões. Agora, discussões têm que ser feitas com seriedade, com verdade, porque é dessa forma que a gente cresce, falando a verdade e enfrentando as mentiras. E a gente não pode aceitar aqui, nessa casa, mentira. Essa é uma casa de verdade, é uma casa que tem que realmente respeitar o povo recifense.